Amém? A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos, que nos acompanham aí nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Hoje também estou gravando, através do WhatsApp para enviar o áudio aí para os meus amados irmãos. Então é mais um momento, maravilhosíssimo que Deus nos dá aí com esse novo dia chuvoso, na verdade. Mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele tem aí molhado a terra para produzir o seu fruto, E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar, aleluia, seguindo o curso, aleluia, desta vida e tudo que Ele tem feito, para a minha vida, para a tua vida. E nós nos alegramos nesse Deus, nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, porque Ele é quem vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando mais uma vez aí. Nós já oramos antes aí, mas queremos estar orando novamente, clamando, aleluia, o nome do Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia, por mais essa dádiva. E é Ele que tem sido maravilhoso para comigo e para contigo, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor Deus, aleluia, por mais essa vitória, Senhor Deus, pessoal de cada um de nós, ó Pai, aleluia. Se estamos vivos, ó Pai, estamos orando, ó Pai, juntamente com o pastor Carlos, ó Pai. Se estamos sensíveis, ó Pai, à voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, aleluia, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, em posição, Senhor Deus, de vaso, ó Pai, em posição, Senhor Deus, de, aleluia, ó Deus de Israel, ovelha, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ouvindo a voz, ó Pai, do nosso Mestre, aleluia, desse Senhor que vive e reina para todos sempre, aleluia, que entregou o seu Filho por nós ali na cruz do Calvário, aleluia, que nos deu vida e abundância, e é por causa disso que nós estamos nessa manhã, aleluia, nesse horário, ó Pai, clamando ao Senhor, colocando, ó Pai, a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, clamando, ó Pai, para que o Senhor venha entrar com providências, ó Pai, falar, Senhor Deus, aleluia, conosco a respeito de tudo que devemos fazer. Nós precisamos, ó Pai, de uma orientação Tua, Pai. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ir muito mais além. Então, Senhor, nos abençoa, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos fortaleça, Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor, aleluia, nas Tuas mãos, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, venha, Senhor, nos socorrer. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, venha, Senhor, aleluia, Senhor, nos fortalecer, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sejamos, ó Pai, uma bênção, aleluia, nas Tuas mãos, ó Pai, nessa manhã, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que todos que achegarem a nós, ó Pai, possam sentir a Tua presença, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que possamos estender, Senhor Deus, as mãos, ó Pai, aleluia, ao menos, aleluia, favorecido, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que hão, Senhor Deus, de ter seu pão de cada dia, Pai, que hão, Senhor Deus, de ter, Senhor Deus, aleluia, o fruto, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Deus do Teu Santo Espírito, ó Pai, aleluia, seus corpos, ó Pai, que possam, Pai, crescer, Senhor Deus, que possam, aleluia, multiplicar, que possam, Senhor Deus, ser uma bênção, Pai, diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, eu louvo, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu ministro, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu coloco, ó Pai, a minha vida diante do Senhor. Assim nós nos colocamos, ó Pai, aleluia, diante da Tua presença santa, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja, Senhor Deus, mais um dia, Pai, aleluia, de festa no céu, Senhor Deus, porque, aleluia, pecadores irão se arrepender, Senhor Deus, aleluia, diante, Senhor Deus, da Tua maravilhosa palavra. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos, ó Pai, a cada um de nós. Então, Senhor Deus, aleluia, aviva, Senhor Deus, o Teu nome, Pai, aleluia, meio aos anos, ó Pai, e a notifica, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, louvá-los, ó Pai,
aleluia, louvá-lo, engrandecê-lo, que possamos, ó Pai, magnificar e exaltar, Senhor Deus, aleluia, a tua soberania. Assim, ó Deus, na data de hoje, ó Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e dizemos ao Senhor que precisamos do Senhor mais do que imaginamos. Então, Senhor Deus, vem estar conosco, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente na data desse dia e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, com que nós venhamos, ó Pai, sermos, ó Pai, uma bênção diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, nós louvamos, engrandecemos e magnificamos ao teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que bom nós estarmos aqui mais essa manhã, que bom nós estarmos louvando, né? Engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluias, o Senhor, aleluia, é quem vive, o Senhor é quem reina, e nós, aleluia, só temos a agradecer ao Senhor, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado, seja, aleluia, magnificado, aleluia, que nós possamos, aleluia, crescer na graça, que nós possamos crescer no conhecimento, aleluia, do Senhor, que vive e reina, aleluia, para todo sempre, na minha vida, na sua vida. Assim nós, aleluia, colocamos a nossa vida diante de um Deus tão maravilhoso, amém? Glórias a Deus, é muito bom a nossa diaconisa Darcília está aí conosco, né? Que Deus esteja abençoando, operando, né, maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos estar, aleluia, nos posicionando, né, nessa manhã, para nós estarmos aí sendo operosos, né, diante dessa mão tão potente que é a mão do nosso Deus, diante de um Deus tão maravilhoso, aleluia, que tem operado, e nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, né? O Senhor tem feito aí maravilhas, né? E nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer diante de nós, amém? Glórias a Deus. Então vamos estar entrando aqui, aleluia, propriamente no texto, né? A respeito daquilo que nós vamos falar e tudo que o Senhor tem aí para conosco na data desse dia, amém? Estou me sintonizando aqui, aleluia, no meu notebook, né? As orações que eu fiz nessa manhã para mandar para o WhatsApp, né? Eu troquei de celular. Esse celular que eu estou gravando é o celular novo que eu comprei para estar fazendo, né, esse trabalho. E o celular antigo eu tenho deixado ele aqui, um celular que ele era do meu filho, e as telas que troca hoje em dia, ele tinha quebrado, eu troquei a tela, mas a tela ela veio com uma situação assim de parecendo que está com vírus, uma coisa estranha, né? Ela sai do lugar e ela fica, o celular fica todo desorientado, parece que ele está maluco. Então, eu gravei já os áudios aqui a respeito das orações, né, que eu faço por WhatsApp, mas e eu emendei nessa oração, né, a respeito também da programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu estou vendo aqui que o celular ele está funcionando sozinho, indo por um lado, indo para o outro, né? E provavelmente eu não sei como é que vai ficar o envio dessa mensagem, mas desde já eu já estou avisando aí os amados irmãos, já estou falando, né, a respeito disso. Se não der para enviar, os amados irmãos já sabem que a oração foi feita, né? Mas que esse celular meio maluco aqui, ele não tem deixado eu enviar. Mas eu creio que Deus tem ouvido as nossas orações. Eu creio que o Senhor, Ele entrará com providências a respeito de tudo que nós oramos. Amém? Glórias a Deus. Quero dar um bom dia especial aos meus amados irmãos e dizer aos meus amados irmãos que nós estamos firmes na batalha,
firmes diante do nosso Senhor, Deus e Pai. Amém? A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Que a fé ilumine o nosso caminho no dia de hoje e que nós possamos ser muito felizes ao lado, aleluia, das pessoas que amamos. Alegrem-se com as pequenas coisas boas do dia a dia, pois elas são muito importantes para a nossa felicidade. Mantenham a calma e se foquem apenas no que é realmente, aleluia, importante para a minha vida e para a tua vida. Que Deus, aleluia, abençoe o nosso dia, amém? Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na minha vida e na sua vida, que possamos ser, aleluia, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia. Eu quero falar hoje, amados irmãos, a respeito, aleluia, de perseguição, né? Eu quero, aleluia, falar nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Uma programação que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui de Cascadura, Rio de Janeiro, né? Essa programação ela vai ao ar todos os dias, 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales, que sou eu, o idealizador dessa obra e também responsável. E nós vamos estar trabalhando um texto aí que está em Hebreus, capítulo 13 de Hebreus, no seu versículo 3. Hebreus, capítulo 13, aleluia, versículo 3. E eu quero estar trazendo para os amados irmãos esse texto que nós vamos estar aí trabalhando nele, né? Quero deixar até aqui marcado para que nós possamos aí aleluia, vir até o texto com mais facilidade, né? Diz assim, preste bem atenção. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós maltratados também no corpo. Amém? Então, quando nós falamos de perseguição, nós temos aí uma entidade que ela chama Portas Abertas. E essa instituição Portas Abertas, ela fala dos cristãos perseguidos, né, em todo o mundo. E nós vamos falar hoje a respeito de perseguição, amém? A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão, aleluia, José Vidal, que Deus esteja abençoando, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo, e que a paz do Senhor esteja com todos, né? Derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico, amém? Então, continuando aqui, hoje é dia 3/11/2022, dias assim difíceis que nós estamos passando, mas nós clamamos ao Senhor pela sua presença santa, pela sua mão poderosa, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem feito na sua vida, e nós queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu tenho deixado aí no meu link, né, o meu link do YouTube, e é um link bastante abençoado aí, que tem muitos, né? Nós faltamos aí 24 mensagens, 24 programações, né, para inteirar 1000. Então, são coisas aí benéficas que Deus tem colocado aí diante de nós,
nós glorificamos, exaltamos o nosso Deus por tudo que temos feito, né? Por tudo que temos colocado aí diante dele. A gente não tem feito, como diz aí o pessoal, né? Numa situação aí de qualquer maneira. Nós não temos feito as coisas de orelhada, como diz o outro. Nós temos feito buscando o Espírito Santo de Deus com pureza, inteireza de coração. E temos falado com Deus a respeito de tudo que temos feito aí, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha operar de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia, que Deus esteja abençoando aí a senhora, a sua família, o seu casamento, né? Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, eu tenho pedido que os irmãos assistam aí os vídeos, deixe o seu like, inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, em nome de Jesus, amém? Vamos dar sequência ao nosso trabalho de hoje, e eu quero, já dei um bom dia aí especial com a foto da missionária Divonete, né? Aleluia, glórias a Deus. Versículos que falam a respeito de perseguição, amém? Diz assim os versículos que falam a respeito de perseguição. Mas primeiro eu quero trazer aqui uma pequena introdução, que diz assim, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia avisa que quem ama Jesus será perseguido por causa da sua fé. Um viver santo causa desconforto às outras pessoas. Algumas pessoas irão se opor e lutar contra nós, mas em Jesus podemos suportar e superar toda a perseguição. Não precisamos ter medo da perseguição. Deus está conosco. O perseguidor também precisa de Jesus. Paulo antes era um perseguidor da igreja, mas quando se converteu, ele se tornou um grande evangelista. Devemos amar nossos perseguidores e orar pela sua salvação. Amém? Então, agora sim, vamos ler alguns versículos para nós nos situarmos a respeito daquilo que iremos falar na data de hoje, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim, ó Deus de Israel, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? 2 Coríntios capítulo 4 diz dessa maneira, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9 também. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nome de Jesus, amém? Diz também em 2 Coríntios, ou melhor dizendo, Hebreus que nós trouxemos aí a respeito do texto base, né, que nós estamos trabalhando. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembre-se dos que estão, aleluia, em prisões, como se estivéssemos aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se cada um de nós estivéssemos sendo maltratados também, como eles estão. Nós precisamos sentir a dor um do outro. A Sagrada Escritura diz: chorai, aleluia, com o que chora. Assim, amados irmãos, nós devemos sentir verdadeiramente as peripécias
que os outros estão, aleluia, sentindo. Tem um texto aqui, aleluia, que ele está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não sejam como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por causa desse nome. Então nós não estamos sofrendo aqui, amados irmãos, como assassino, como ladrão, como criminoso, mas nós estamos sofrendo, aleluia, por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi eu que coloquei isso aqui na Bíblia não, hein? Foi aí o apóstolo Pedro, senão vai dizer que foi eu que coloquei, mas foi o apóstolo Pedro que colocou. E parece que foi ontem que ele colocou, né? E nós estamos lendo hoje. Mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele tem uma palavra bem atual para nós. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crer, aleluia, que ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Nós precisamos entender que haverá um glorioso dia para a minha vida e para a tua vida, naquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então também diz aí Romanos capítulo 12, versículo 14. Desculpem, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoe. João 15, 20 diz assim também: lembrem-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Salmo 119, versículo 157 diz assim a palavra do Senhor: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me, aleluia, desvio dos teus estatutos. Assim diz a palavra daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Salmo 119, 86 diz assim: todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajude-nos, aleluia, pois, aleluia, somos perseguidos com mentiras. Nós precisamos, aleluia, buscar aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente, aleluia, em Cristo Jesus serão perseguidos. Que luta, meu amado irmão. Não tem aí espaço de uma folga, né? Não tem. Mateus capítulo 5, 44, 45. Diz assim: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai.
que está nos céus, assim diz a palavra do Senhor, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor, aleluia, lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Glórias a Deus. As Sagradas Escrituras diz que Deus, ele mudou a sorte de Jó. Amém? E deu a Jó tudo em dobro do que ele tinha antes. Assim, Deus, ele é fiel para também proporcionar a minha pessoa, a tua pessoa, o melhor possível. Amém? Então, eu quero estar entrando no texto aqui que fala sobre as perseguições, né? Diz assim: história da perseguição aos cristãos. Entenda como a perseguição tem acompanhado a história da igreja ao longo dos séculos. Desde o triste dia em que Caim levantou-se contra o seu irmão e o matou, a perseguição tem se espalhado sobre a terra do ponto de vista espiritual. Os ataques são ainda anteriores aos eventos do Jardim do Éden, remontando ao tempo em que o orgulho de Satanás o fez desejar ser igual a Deus. Nos dias de hoje, a batalha histórica entre o bem e o mal continua de maneira incessante e a justiça se acumula e a injustiça se acumula, muitas vezes chocando qualquer observador da perseguição ao cristianismo. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos posicionar. Há quanto tempo os cristãos são perseguidos no mundo? A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Certamente, para os que vivem durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai como um movimento de ondas do mar. Os períodos de tolerância foram conseguidos às duras pedras, seguidos inevitavelmente por novos ataques, tanto por forças fora da igreja ou tragicamente de dentro da própria igreja. Aleluia, nós no Ocidente, no início do terceiro milênio, temos desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. A história, no entanto, nos ensina que não, aleluia, há garantia de que essa liberdade ela continue. Já entendeu o que Deus está querendo falar comigo e contigo? Porque os cristãos eram perseguidos no Império Romano. Quais foram os outros povos que perseguiram os cristãos
aleluia, a queda do Império Romano. Quando os cristãos começaram a ser perseguidos pelos muçulmanos, quando a perseguição aos cristãos passou a acontecer dentro da igreja, com o impacto da reforma protestante na questão, aleluia, de perseguição aos cristãos, quando os cristãos passaram a enfrentar menor perseguição na Europa, quando iniciou a perseguição da União Soviética aos cristãos, como começou a perseguição aos cristãos na China, e aqui eu abro um parênteses. Nós estamos vivendo um período conturbado na política do nosso país, os quais têm se levantado aí como aliados ao presidente atual. A gente vê que é a China e também aí a Rússia, né, com Vladimir Putin. A gente vê, meu amado irmão, minha amada irmã, que são ali, a gente vê que há uma perseguição dos cristãos na China. E a gente vive aí um período de incertezas, um período de situações críticas no cenário político, no cenário, aleluia, a respeito da cristandade, no cenário religioso. E isso tudo que tem acontecido, meu amado irmão, eu já trouxe um tempo lá atrás, eu estava falando a respeito que ninguém sabe o que está no coração do homem. E nós precisamos buscar o Espírito Santo do nosso Deus para que ele venha aí intervir nessas situações. Porque são situações que elas têm se descambado a extremos. Nós estamos vivendo extremismos diante de tudo que tem acontecido no nosso cenário político, no nosso cenário econômico, social. Nós estamos vivendo os extremos. O que é viver extremo? Intolerância. Nós temos vivido coisas fadídicas, as quais nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor Jesus, nos colocar, aleluia, em Jerusalém. O que é nos colocar em Jerusalém? O que eu estou falando, amados irmãos, é a respeito de Daniel, quando ele orava 3 vezes ao dia, amados irmãos, pela banda de Jerusalém. É como se ele estivesse em própria Jerusalém. Meu Senhor Jesus, ele fala com aquela mulher, aleluia, samaritana, que o Espírito Santo, aleluia, ele estaria, aleluia, naquele local, né, de santidade. Ele diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, aonde eles colocarem os seus joelhos no chão, onde eles levantarem a sua mão, onde eles estiverem ali, aleluia, o Senhor estará com eles. E nós precisamos, amados irmãos, na atual situação, nós precisamos orar, que o vento vira de direção muito rápido, a mesma hora que ele está soprando para o lado leste, ou para o lado oeste, ou para o lado sul, ou para o lado norte. A gente vê, meu amado irmão, que ele pode soprar para qualquer lado. E assim também tem sido, meu amado irmão, minha amada irmã, a situação desses extremos que nós estamos vivendo. E esses extremos que nós estamos vivendo, meu amado irmão e minha amada irmã, são extremos por interesses pessoais. O homem em si, dizendo entre homens e mulheres, eles estão vivendo um momento que eles buscam
aleluia, os seus próprios interesses. O que é próprio interesse, amados irmãos? É quando eles dizem assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eles não têm, hoje nós não estamos vivendo, meu amado irmão, minha amada irmã, como eu posso dizer, uma vida social, uma vida democraticamente falando, amados irmãos. Nós não estamos vivendo uma situação assim que a pessoa ela está em algum lugar ocupando um cargo, aleluia, de poder público, pensando na maioria das pessoas. Não, elas estão pensando no seu próprio interesse. Nós precisamos lutar, nós precisamos clamar, porque nós temos um Deus como aquele que é o juiz de todos nós. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã. Seja bem-vinda. Amém? Eu já tinha cumprimentado a irmã antes aí, eu pensara que a irmã estava aí antes, eu já tinha cumprimentado, já tinha falado. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então, continuando aqui, como o nazismo perseguiu os cristãos. Quando nós falamos de nazismo a respeito de cristão, amados irmãos, a gente sabe que, aleluia, esse povo nazista, né, trazendo aqui a pessoa de Hitler, matou 1 milhão de judeus. Já imaginou? Quantas situações, ou parece que me falha a memória, 6 milhões de judeus. São coisas assim, aleluia, de situação que nós estamos aí meio que perdido em meio desse grande mundo de Deus. Nem todos têm aí sido orientados. Nós precisamos entender que quando as pessoas elas se perdem, seja em qualquer lugar, elas têm aí o seu norte, né? O seu norte, elas seguiam pelas estrelas, elas seguiam aí, aleluia, pelo nascente do sol, pelo poente do sol, ela seguia através disso. O que eu quero te dizer, amados irmãos, que o meu norte, o teu norte, ele se chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Espírito Santo e a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não há erro, aleluia, na minha vida, não há erro, aleluia, na tua vida. Nós precisamos guiar e ser guiados pelo seu Santo Espírito, amém? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós falamos aqui a respeito de perseguição do nazismo. Agora, a perseguição também, aleluia, ela surgiu aos cristãos na Coreia do Norte. Qual é o impacto da pandemia e da Covid-19 na perseguição dos cristãos? Por extremismo religioso, é considerado um dos maiores inimigos da cristandade hoje, o extremismo religioso. Então, nós estamos vendo aí coisas assim terribilíssimas que têm acontecido com a nossa fé. Quando falamos de resistência cristã, tem uns nomes aqui esquisitos para ler, mas fala Joan, Copange, né? São Paulo, Missão Portas Abertas. A carta de Diogo Neto foi escrita por volta de 120 anos depois de Cristo. Trata-se do testemunho escrito por um cristão anônimo, respondendo à indagação de Diogo Neto, pagão,
culto, desejoso de saber mais sobre a nova religião que se espalhava com tanta rapidez pelas províncias do Império Romano. Esse texto é considerado uma joia da literatura cristã. Nós precisamos estar vendo isso aí. Está aí no meu Facebook, os amados irmãos que quiserem aí acompanhar, tem aí a fonte, né? Tem aí direitos humanos, né? Da USP brasileira. É só entrar aí. Um texto também de Tertuliano de Cartago, nasceu por volta de 150 depois de Cristo, considerado um dos países, aleluia, um dos pais da igreja, né? Então tem aí a carta de Tertuliano de Cartago, né? Então veja aí também os valdenses são uma denominação cristã que teve sua origem por volta de 1170. Esses cristãos foram chamados de puritanos porque defendiam que a igreja anglicana na Inglaterra excluísse totalmente a prática do catolicismo de seus cultos, ou seja, que fosse purificada. Amém? Glórias a Deus. E também Hugo Enotes era o nome dado aos protestantes franceses durante a guerra religiosa na França, na segunda metade do século XVI. Nós estamos vivendo, amados irmãos, uma luta espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra e muitos, amados irmãos, têm desapercebido dessa guerra que nós estamos vivendo. A igreja perseguida, ela é perseguida. São mais de 360 milhões de cristãos sendo perseguidos em todo o mundo e que enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Jesus Cristo. Quando os cristãos ao redor do mundo têm os direitos negados por escolherem seguir a Jesus Cristo, eles se tornam vulneráveis e hostilizados em diferentes esferas da vida. Na vida privada, na família, na comunidade, na nação, na igreja. Isso faz com que eles sejam considerados cristãos perseguidos e pertencem à igreja perseguida. De acordo com os dados da lista mundial da perseguição de 2022, são mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição como resultado, aleluia, da fé cristã. Essa perseguição religiosa ocorre quando alguém se identifica, aleluia, com Jesus Cristo, de todas as denominações e também de quem não pertence a uma denominação específica. Não tem os direitos, aleluia, de liberdade religiosa garantido quando, aleluia, a conservação ao cristianismo é proibida por conta da ameaça, aleluia, das vindas do governo ou de grupos extremistas. São formados a deixar, aleluia, as casas, os empregos, por medo da violência. São agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados, aleluia, por se recusarem
a negar a Jesus Cristo. Nós estamos vivendo isso no nosso Brasil, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós não temos mais liberdade de falar abertamente as causas que têm destruído a nossa família, as causas que têm destruído os nossos filhos. Tudo isso que tem acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã, tem aí feito com que nós, aleluia, experimentemos tais perseguições. Nós não temos mais direito, amados irmãos, de, aleluia, escolher um parlamentar, porque nós estamos sofrendo violências físicas e torturas, amados irmãos, essas torturas, como eu posso dizer, de situações que tem aí feito com que eu e você venha ter medo de expressar o que verdadeiramente tem acontecido. Então, são rumores, e esses rumores, amados irmãos, têm aí chegado como uma nuvem negra que tem destruído verdadeiramente a nossa fé cristã. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor, colocar, aleluia, as nossas orações diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O número de cristãos perseguidos inclui aqueles que são confrontados com outras formas de hostilidade, do que apenas a violência isolada. Também, em alguns países, a perseguição afeta os cristãos, qualquer que seja a denominação. Em outras nações, elas afetam apenas uma parte da comunidade cristã, a qual se difere em algum aspecto das outras denominações, sendo um cristão, por exemplo, menos ativo no evangelismo ou em outras atividades públicas do que outras. Chama para si menos atenção e é menos confrontada. As perseguições também podem depender da religião do país onde vivem os cristãos. Áreas denominadas pelos muçulmanos em países de maioria cristã podem exercer forte pressão sobre os cristãos, até mesmo cometer atos de violência contra eles, mesmo que o país seja da maioria cristã. É para socorrer e fortalecer o corpo de Cristo que as Portas Abertas atua há mais de 65 anos em mais de 60 países onde existe algum tipo de proibição, condenação, execução ou ameaça à vida da pessoa ou à liberdade de crer e de expressar a fé em Jesus Cristo. As Portas Abertas estão a serviço de todos que declaram crer em Jesus Cristo e são perseguidos por isso, sem fazer acepção por denominação. Amém? Glórias a Deus. O apoio vem por meio de Bíblias, materiais cristãos, treinamentos, ajuda socioeconômica e a presença dentre muitas outras maneiras para que esses, aleluia, cristãos sejam fortalecidos para servir e levar boas novas às suas comunidades. Nós precisamos orar, porque quando nós oramos a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não temos intervenção de ninguém, é nós e Deus. O inimigo, ele não pode intervir na minha oração e na tua oração com Deus. A perseguição, amados irmãos, ela começou.
ela era uma perseguição velada. Hoje em dia, ou melhor dizendo, ela era uma perseguição assim, meio que não tinha perseguição. Hoje ela é uma perseguição velada. Ela está passo a passo. Nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso Brasil daqui para frente. Mas meu coração, ele não está sossegado. Nós precisamos clamar a Deus enquanto nós podemos. Enquanto nós podemos tiver aí um período de paz, nós temos que clamar a Deus. Eu falo com toda a certeza do mundo, meu amado irmão, que essa eleição que nós tivemos foi uma luta da luz contra as trevas. E nós cristãos, a maioria dos cristãos, nós tentamos lutar. Mas aqueles cristãos que não estavam vigiando, eles não nos ajudaram. E é direito de cada um, mas eles não vigiaram naquilo que estavam fazendo. E hoje nós somos obrigados a ouvir as trevas falando aos nossos ouvidos. Cadê os profetas? Cadê o povo cristão? Cadê o povo? Cadê o teu Jesus? Está aí nas redes sociais. Aquele que é cristão, que, aleluia, optou por outro lado, ele sabe bem o que eu estou falando. Se ele está ouvindo isso que eu estou dizendo, ele sabe. Muitos estão aí, se levantando com a bandeira na mão, falar: eu sou isso. Cadê os cristãos? Cadê a tua oração? Cadê o teu Deus? Se você é um cristão, você sabe do que eu estou falando. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos unificar forças. Nós vivemos nessa luta, nessas eleições, como eu posso dizer, uma separação. Nós não vigiamos, nós vivemos divididos, nós temos um país dividido. 50% é luz, 50% é treva. Não estou falando isso das minhas palavras, estou falando do que está nas Sagradas Escrituras, que nós lemos. Votaram por causa da homossexualidade, casamento que Deus não permite. Votaram por causa do aborto, votaram por causa da legalização das drogas. N coisas foram votadas, falaram: eu quero isso, eu quero aquilo. Votaram por causa de um pedaço de picanha. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que a maior vitória é a vitória do bem comum a todos, não somente para mim, é para o bem de todos. Quando nós pensamos numa pátria que ela edifica a vida de todos, é uma pátria boa para se viver. Quando nós temos uma pátria que ela... Imagina você, se eu voto numa pátria e falo: eu quero todo mundo drogado. Imagina numa pátria que fala assim: eu quero todo mundo se prostituindo. Imagina uma pátria que eu falo assim: eu quero que o meu pai ele seja usado por vários outros homens. Que a minha mãe esteja aí usufruindo de várias outras mulheres, sexualmente falando. Isso vira uma Sodoma e Gomorra. Isso não está no desejo nem no coração de Deus. E você acha que quando você fez sua opção de voto, eu não quero saber a tua resposta, mas você sabe se você pensou nisso que eu estou falando?
ou se você pensou num pacote de arroz, que por causa aí da guerra na Ucrânia, sei que a gente não tem nada a ver com isso, mas afetou a gente por causa que a gente vê um negócio aí que nós ficamos em casa há quase 2 anos aí, sem poder sair por causa da pandemia, e as coisas obviamente aumentou, e a gente colocou a culpa tudo em cima de um só homem. Assim também fizeram, aleluia, com Jesus Cristo, colocaram a culpa em cima dele, escolheram Barrabás, e levou o pecado de todos nós. Eu quero estar orando, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse dia. Muito obrigado a Deus por nós estarmos ainda, Pai, gozando de paz perene. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos instruindo, ó Pai, como teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, assim, Deus, aleluia, aquietando o nosso coração, ó Pai, em meio a tanta perseguição, ó Pai, em meio a tanto desconforto, ó Pai, pessoas buscando seus interesses pessoais, ó Pai, ao invés, Senhor, de buscar o bem comum a todos, ó Pai. Eu não quero que as situações estejam boas somente para mim, mas eu quero também que estejam boas também para o meu amado irmão, para a minha amada irmã, para o meu amigo, minha amiga, para o meu vizinho da esquerda, meu vizinho da direita, meu vizinho do lado de cima, meu vizinho do lado de baixo. Eu quero que todos estejam, ó Pai, gozando da mesma liberdade, do mesmo prazer de ir e vir, ó Pai, gozando, Senhor Deus, aleluia, dos teus mandamentos, ó Pai, sendo instruídos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Deus, nós queremos o melhor para a nossa nação. Nos ajuda, Deus, não deixa, Senhor Deus, que a nossa nação, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, se transformar, Senhor Deus, numa Babilônia, numa Sodoma e Gomorra, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da força do Espírito Santo, ó Pai. Também, Senhor Deus, nós não queremos extremismo, ó Pai, que venha, Senhor Deus, crucificar, aleluia, as pessoas, que venha, Senhor Deus, enjaular, que venha, Senhor Deus, calar a boca das pessoas. Não, nós não queremos isso, nós queremos que todos tenham liberdade de escolhas, que todos tenham liberdade, ó Pai, de estar, Senhor Deus, indo e vindo, que venhamos viver uma vida boa e comum para todos, Pai. É o desejo do nosso coração. Nós pedimos, ó Pai, que todos tenham a sua liberdade, Pai, de estar, Senhor Deus, escolhendo aquilo que quer, Pai. Então nos ajuda, Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, tomando a frente, Senhor Deus, da nossa nação. Nos ajuda, Senhor Deus, que venhamos ser sarados pelo Senhor. Assim nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém? Então receba aí a bênção apostólica, esteja orando com o pastor Carlos, esteja orando pelo Brasil, amém? Receba a bênção apostólica, levanta as suas mãos de onde você está aí. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entre nós, que nós estejamos esperançosos pela sua vinda. Amém e amém e amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus nos livre do mal, nos livre de perseguições, nos livre de tudo, aleluia, que tenda, ou tenciona nos fazer mal. Que nós venhamos louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus e contar com a sua proteção, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, fica na paz. E até mais tarde nós estaremos na Nova Sião, em nome de Jesus. Esteja aí conosco,
vai ser uma bênção em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe.